criticando quando eu falo, mas de entender. Deixa eu só aceitar aqui, Paulo, para continuar. E aí, de entender que a gente está buscando estratégias, né? Então, eu tive um episódio em que uma mãe chegou a questionar que eu estava deixando muitas crianças apresentarem objetos, brinquedos, né? E ali, naquele momento, eu não estava só deixando o tempo passar, eu estava deixando as crianças falarem, expressarem, comunicarem, trocar, né? Eu tive um momento que eles gostavam de apresentar um convidado. Foi um momento criado por eles, algo que eu acho importante de valorizar quando é algum projeto, um momento criado pelas próprias crianças. E eles faziam gosto, eles tinham uma preferência de eu dar o boa tarde para esse convidado criado, que eles traziam, que eram bonecos, alguns personagens. Era um momento ali de entrada do acolhimento, né, para a gente dar sequência. E que eu tinha o objetivo de conhecê-los, de aproximá-los a mim, de observar a fala, de observar se estava tendo uma fala contextualizada, interativa. Então, eu estava observando aquele momento. E que, às vezes, ele não é visto como isso, né? Então, é da família valorizar e confiar no que a gente está fazendo, né? Mas quando eu cito aqui que a família, às vezes, não entende, é porque realmente não é o conhecimento que a família tem. Assim como se eu participar de uma aula de engenharia, né, de direito, são termos e objetivos que eu não conheço, né? Então, é de valorizar e entender esse momento. Opa, aqui não está passando mais. Ixi, meu slide não está passando, travou tudo aqui. Nem sair eu consigo. Não está passando. E nem saindo, Paulo. Eu não vou continuar aqui, depois eu vejo Glenda, como eu consigo. Assim, aperta no sair aí e volta com ele, por favor. Sim. Interromper. Isso, agora volta, por favor. Colocar de novo. Ele deu uma Achei pausa. interessante também, Glenda, que você estava falando do direito de aprendizagem, né? Segundo a BNCC. Sim. 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 E aí as famílias ainda desconhecem toda essa regulamentação, né, de currículo e, infelizmente, na nossa profissão, muitas pessoas tentam dar palpites, entre aspas, né, sem estarem preparadas para fazê-lo. E isso, muitas vezes, nos coloca em situações que a gestão do tempo fica complicada, porque se a mãe intervém, a criança escuta, é também vamos dizer, é uma aula de como não fazer para a criança. Exatamente, exatamente. E ter que, às vezes, né, interromper aquele momento que você está apreciando, que você está valorizando, e que eu, particularmente, valorizo muito essas propostas, esses momentos criados por eles, né? E de saber que está vindo da criança, né? Então, muitos desconhecem. Então, acho legal, igual você abriu aqui esse momento, né, para pais, educadores, não foi? Famílias, de escutar, né, e ver, né, dessa importância desse momento. Tá aparecendo aí ok agora para vocês? Tá ok? Sim. Você pode ampliar. Isso, só que tá sem a opção aqui de ampliar agora. Não sei o que aconteceu. A opção toda aqui minha de ampliar tá vazia. Tá toda vazia. Não tem como ampliar, desculpe. Tá ótimo, mas dá para ver, tá bem visível. Adaptações à ferramenta, né? Aos aprendizados que a gente vai tendo. E perceber a família, né, que dos desafios enfrentados na pandemia, né, que não está fácil para ninguém, vamos dizer assim, né, mas que a gente busca estratégias para melhorar o máximo, né, igual as famílias e a escola, né, no tal do home office, o ensino remoto, uma vez que os pais precisam ser os novos acompanhantes, né, vamos dizer assim, né, dando suporte às aulas sem entender, né, das metodologias, do que se passa, e o isolamento. Então, eu falo que a gente está aí nesse trio, né, e pensando sempre na criança,
né? Então, o momento que ela quer falar, o momento que ela quer mostrar, o momento que ela quer criar, né? Então, sempre valorizar, né? E entender que isso é uma prática, que isso está sendo avaliado, que isso está sendo observado, né? E não exigir nem tanto da família, nem tanto da escola, porque nós estamos nos adaptando, todos estamos nos adaptando, né? Nesse momento. E o intuito de trazer aqui, né, com relação ao brincar, é de ter esse olhar valorizado para ele, né? Porque o brincar, ele traz benefícios para a criança, né? No social, no movimento corporal, né? Ao brincar de roda, ao pular amarelinha, ao pular corda, ao brincar de coelhinho sai da toca, a gente está trabalhando ali também todo o movimento corporal, espacial, lateralidade. E outra coisa que eu tenho observado, ao retornar, né? As crianças de até 5 anos retornaram agora, a gente está indo para a 4ª semana, o tanto que eles, quando vem um parquinho, como que sai todo mundo parecendo passarinho preso na gaiola, todo mundo quer sair e explorar o parque. E como que esses movimentos ainda estão reconstruindo, né? Então, tá caindo, tá levantando, tá machucando, né? É outra coisa que a gente estava até conversando esses dias com a minha supervisora, de que uma criança chegou, coincidiu dela cair, vamos dizer assim, 2 vezes nas semanas, né? Assim, em seguida. E ela chegou e falou assim comigo: o meu pai disse que se eu cair mais uma vez eu vou ficar de castigo. Aí eu olhei para ele e falei: não, isso é normal. A criança cai, até eu. Aí eu tento entrar sempre na onda deles, né? Eu tento mostrar que eu sou igual a eles. Eu caio também até hoje, isso é normal, né? Isso é normal, não tem problema cair, né? A gente fica preocupado de machucar, sim, né? A gente precisa ter uma atenção, mas é normal. Ou seja, eles estão vindo com habilidades, às vezes, um pouco perdidas, por estar ali, não criticando por estar preso, porque a gente precisa, né, desse momento, é um momento que a gente precisa ter uma pausa, né? E de entender que eles vão sair e vão querer explorar, né? Que é o comum da criança. Então, a gente está vendo ali os movimentos ainda se reconstruindo, voltando ali as habilidades de coordenação motora grossa, fina, né? Então, eles querem explorar, né? Então, quando eu volto ali na prática da valorização e confiança da escola, né? De entender, né, que eles estão passando por isso, de que eles ficaram ali presos e tem alguns, né, que ainda estão naquele vínculo, né, com toda a demanda da família ali naquele círculo, e que eles vão sair e vão querer explorar, né? O que é comum, né? Eu tenho uma memória muito gostosa da minha infância, até os meus 7 anos, em que eu pude viver, até uma parte do meu capítulo, né, da contribuição do livro, em que a minha querida avó-mãe, Dona Rosa, a gente tinha uns momentos sempre na pracinha. Então, eu fui criada ali, eu tive um terreiro da pracinha até os 7 anos, e isso foi muito gostoso. É o que eu tento sempre passar aos meus alunos, e é o que eu tento sempre, né, valorizar esses momentos, porque eu me lembro deles com lembranças muito boas. Então, eu quero sempre também passar a eles esse momento do brincar como algo bom, deles lembrarem que isso foi gostoso, de valorizar esse momento da infância, que é um só, né? Que é um só, né? E que é a base de tudo, que vai ser aquela base que vai carregar até lá na vida adulta, né? Interferindo na vida acadêmica, pessoal e profissional, né? Então, o intuito aqui é de valorizar o brincar e de que a gente não só está falando que o brincar é legal por apenas um senso comum, né? Porque tem também o estudo na literatura e a neurociências vem ilustrar isso aí, do que acontece aí no nosso cérebro, que é o que vai comandar tudo aí dos nossos passos, né? Tudo que vai comandar no nosso corpo em diante. E em seguida, eu tenho aqui uma música, não sei se vai ser viável aqui colocar, em que é do Jorge Benjor, que deixa o menino brincar. Então, desde lá de 1965, a gente vê, né, essa preciosidade em que ele relata, em que ele mostra para a gente de como que era o gostoso brincar, né? E que a gente possa, né, lembrar que brincar ele é coisa séria, né? Brincar é coisa séria e é um direito da criança, né? Lembrar que isso é um direito e que ele sendo presencial ou remoto, né? Infelizmente, no remoto a gente fica com algumas restrições, né?
eu tive a experiência de que, no início, eu confesso que eu tive uma restrição, uma resistência de falar, poxa, vou fazer aula online, como que isso vai acontecer? Né? Mas o pouquinho do estímulo, o pouquinho do vínculo que aquelas crianças tiveram, esses momentos foram válidos. O pouquinho que a gente conseguiu adaptar. Eu tive um momento que eu fiz uma roda de batata quente pelo computador. Eu não esperava, né? Assim, não é o ideal, não é o que a criança de educação infantil precisa ter, de forma alguma, mas é o momento do que a gente teve a tecnologia ao nosso favor, está tendo ao nosso favor, né? Essas tecnologias voltadas para a aprendizagem, né? Então, o brincar é memória afetiva, com gostinho de infância feliz e cheiro de amor, né? Eu falo por vivência minha e por lembrar da infância assim, né? Daqueles pés sujos, chegando com o pé sujo encardido, da praça, do parque, né? Eu sei que nesse momento que a gente está, né, não é viável, né, ter toda essa liberdade, mas buscar um espacinho que for, né, para a criança correr ali, pôr o pezinho na grama, desenvolver ali os seus movimentos, sua autonomia, sua personalidade, né? E conclui que a criança que brinca hoje será o adulto criativo, autônomo e feliz de amanhã. E que viva o brincar, porque eu defendo o brincar, que a gente possa ter a consciência que o brincar ele é benéfico à criança, e essa relação família, né, de entender que é valioso esse tempinho que a gente passa, né? Eu tenho um adolescente, né, agora já é considerado adolescente, de 13 anos aqui em casa, né? E não é simples essa interação, ainda mais agora. Eu falo que é mais difícil do que quando criança, porque quando criança a gente leva para a praça, eu adorava levar para a praça, buscar esses parques, fazer piquenique, a gente tinha um grupo. Só que, à medida que eles vão crescendo, eles vão criando outras, né, outras prioridades, né? E agora, com o isolamento, com a pandemia, fica mais difícil, né? Então, até no domingo mesmo, eu estava aqui fazendo roteiro, né, esquematizando, e de repente a gente tinha programado assistir um filme, eu tinha prometido, né? Eu falei, vou mexer nisso aqui domingo, para eu ficar tranquila durante a semana, né? Na segunda, terça. Ele lembrou, e o nosso filme com a pipoca e o brigadeiro? Então, são as prioridades que a gente tem. Então, eu parei, porque eu tinha prometido, foi um momento que eu estava esperando dele, e que é raro, né? É raro de querer, né? Por causa da faixa etária, por exemplo, né? Então, às vezes falam assim, mas os pais estão trabalhando, né? Mas a gente tem a vida corrida, não tá fácil. Não tá. Mas a gente separar um pouquinho desse momento, ele é valioso. Separar nem que seja um pouquinho, né? Nem que seja uma horinha, um momentozinho só que for, que já vai ser válido, tanto para você, tanto para sua criança, né? Então, viva ao brincar. E deixo aqui uma frase de Mário Quintana: as crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade, né? E compartilho aqui com vocês, convido a vocês a refletirem dos momentos que vocês tiveram no momento, né, da sua infância, de como que se foi práticas brincantes que vocês tiveram, vocês têm essas práticas guardadas para si ou não? Vocês tiveram muitos momentos de brincadeiras que vocês lembram que foram momentos bons, ou também momentos que não foram tão bons, né? Porque a gente lembra dos momentos bons e a gente quer repeti-los, mas os que não são bons a gente faz daquilo um aprendizado, né? Um aprendizado que a gente não quer repassar, né? Os momentos que não foram bons na minha infância, eu não quero repassar nunca aos meus alunos, e nem ao meu filho. Eu servi de aprendizado, mas os bons eu quero deixar marcados para eles também, né? E compartilho aqui com vocês, né? É possível, Paulo? Tem um tempinho? Posso compartilhar esse trechinho do Jorge Benjor, que eu achei legal a análise, né? E deixo aberto para vocês também. Pode ser? Vou compartilhar aqui com vocês. Deu certo. Estou adaptando com o Zoom. A gente fica adaptada aí no Meeting, mas é bom que a gente aprende também a mexer aqui. Só um minutinho. Tá dando para ouvir ok? Tá ok para ouvir? Tá? Tá ouvindo? Não? Não.
Não está dando para ouvir aí? Não, não deu. Clica, por favor, no meio, ou então no link do YouTube. Aqui ampliou a tela. Deu agora? Não? Não, ainda não. Aqui toca para mim. Abre o seu microfone está aberto. Não precisa. Tá. Aqui aparece pessoal. Vamos ver se até a hora do debate a gente consegue, tá? Beleza, tá? Sem problemas. Deixa eu voltar aqui, né? E agradeço a vocês, né, por ouvir um pouquinho, né? Eu confesso que eu estou aprendendo muito com o Paulo, né, em participar de momentos, né, como este. Peço desculpas se eu me embananei um pouquinho aí nas falas, nas apresentações, na plataforma, mas tudo é válido como aprendizado, né? Fico muito contente de estar aqui com vocês, né? De poder compartilhar um pouquinho, né? E poder ter essa reflexão aí voltada para o brincar, né? Para essa prática, tanto para nós professores, para pais, né? Que a gente possa sempre valorizar e deixar esse direito da criança exercer esse direito dela. E nós, como adultos, ter esse intermédio, né? Possibilitar isso sempre a elas. Que as crianças tenham uma infância livre para brincar, para experimentar e para descobrir a si e o mundo, de Heloísa Mota. Obrigada, viu? Espero que eu tenha contribuído aí para vocês, né? Que vocês possam sempre ter, né, carinho, possa ter contribuído, né? E faça sentido para vocês. Obrigada, viu? Gente, faz o seguinte, avalia a Ingrid aí com lua crescente, se você cresceu ao escutar a palestra dela, lua cheia, se você gostou, lua minguante, se você não gostou, e lua nova, se ela trouxe novidade. Por favor, gente, ela falou de brincar, eu queria convidá-los para abrir a sua câmera, todo mundo. Por favor. Quem pode abrir? Opa, que legal! Olha o Dante, olha a Priscila, Fernanda, Tânia, que legal, Tânia. Opa, Sandra, Alessandra, que legal. Quem mais está aqui? Annelise está aqui. Opa, estamos conseguindo, estamos conseguindo. Gente, eu vou fazer um gesto aqui, todo mundo vai fazer comigo, ok? Vocês vão aprender a música, já que é para brincar, hoje é dia. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Abre o microfone. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Abre o microfone. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Agora é com você, Ingrid. Inventa outro gesto. Vai, Ingrid, inventa outro gesto. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Tic, tac, tac, pom, pom. Tic, tac, tic, tac, pom, pom. Tic, tic, tac, tic, tac. É com você, Raquel. Tic, tac, tic, tac, pom, pom. Oi, Paulo, boa noite. Você inventa o gesto. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Que legal. Sandra, coordena. Ai, meu Deus do céu. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Ai, me dera. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Tic, tic, tac, tic, tac, pom, pom. Tic, tic, tac, tic, tac, pom. Até eu pirei. Gente, é isso. Às vezes eu começo as aulas assim, com os alunos do ensino médio. Eles vão achar que a gente está doido, mas, gente, por que morre? Por que será que o ensino médio ele fica tão sério? O Fundamental 2 fica tão sério, e só no infantil e no Fundamental 1 que a gente consegue brincar, né? Uhum. A gente tem que sair dessa casca grossa. Né? A escola precisa ser mais divertida, mais encantadora, precisa de mais arte. Ingrid, eu te agradeço muito. Foi uma honra te ouvir. Você viu como você é capaz e é palestrante do Movimento Educação ao Alvo. Agora não tem jeito de fugir mais não, filho. Dá seu jeito.
Obrigada, viu? Aprendeu, tem que dividir o que aprendeu. Legal? Então, gente, Obrigada, viu? palmas para ela, né? Muito obrigada. Valeu. Obrigada, gente. Gente, mas hoje também é dia de Dante. O Dante Fleury Bernardino de Sena, com 2 N's, além de professor de arte, gestor educacional, é um dos seres humanos mais legais que eu conheço. Não é porque eu estou na frente dele, já falei antes disso. E agora é dia dele falar para a gente sobre a arte na pandemia, né? A Indy fechou falando da importância da canção, a importância do desenho, da pintura, do cérebro. E agora é contigo, Dante. Manda ver. Ô, Paulo, boa noite para todo mundo. Libera o share aí para mim, por favor, também. Liberado. Deixa eu entrar aqui. Estão todos visualizando aí? Sim. Só que eu fui para o final, né? Eu não posso para o final, não. Desculpa. Bom, gente, o Paulo me convidou e eu falei, Paulo, vou arriscar, mas eu não vou ficar preso somente às questões da sala de aula, das escolas, porque a arte ela é social, né? A arte está aí para mexer com todos nós. A Ingrid falou muito bem aí, e isso foi muito forte. E a pergunta inicial é como a arte pode ajudar, né? Faltou o R aí, pensar a pandemia, ou como pode fazer durante essa pandemia, o que é que nós podemos fazer? A arte na pandemia. E eu gostaria de começar com a Fay Gostrover, né? Uma artista que veio para o Brasil, polonesa, e ela era gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, né? Tinha uma teoria de arte fantástica, professora, é uma coisa, um encanto, tá? Eu estudei Faiga, ela mexeu muito, e o livro dela, Criatividade e Processo de Criação, de 77, ele é presente hoje, diante de tudo que nós estamos vivenciando aqui nesse momento atual de uma BNCC que está sendo trabalhada. 2 frases eu peguei aí, 2 pedaços, trechos do livro, que eu acho muito importante. Consideramos a criatividade um potencial inerente ao homem e a realização desse potencial uma de suas necessidades. Ou seja, estamos falando de criatividade, estamos falando de emoção nesses tempos todos aqui, né? No seminário, a Educação Tem Fome de Quê? Ela mexe com tudo isso, com a emoção o tempo todo. Ontem o Rômulo falou de emoção, né? Ontem, até no direito, né? Nas questões jurídicas, a Ana Amélia falou, é a emoção que está aflorada aí. A Annelise falou, se eu estiver errado, Annelise, você é uma pessoa tão presente nesses momentos aí, lá no seminário, você citou, eu não quero errar, não, vou pegar aqui, você trabalhou a vulnerabilidade, né? E uma frase me chamou a atenção, expor-se é tornar-se vulnerável. O professor está aí o tempo todo exposto, né? Todos nós, educadores, estamos expostos nessa pandemia, em diversas maneiras, e isso é muito forte. Isso é presencial, e temos que ter o jogo de cintura. Jogo de cintura nada mais é que saber dançar, né? Vamos pensar por aí. Saber desviar-se de situações que possam nos acuar e poder apresentar algo novo para os nossos alunos, para as famílias. A outra frase aí fala, assim, uma das ideias básicas do presente livro, esse Criatividade e Processo de Criação, é considerar os processos criativos na interligação dos 2 níveis de existência humana, o nível individual e o nível cultural. Não tem como trabalhar arte sem pensar na cultura, mas ela brota da onde? De cada um de nós. O nível individual, ele está presente. Nós temos que falar da arte com o nosso coração. Eu falo muito com os nossos alunos lá da escola que eu estou trabalhando atualmente. Estou muito feliz de ter voltado para a sala de aula,
que eu dei um tempo, e esse tempo me fez utilizar da arte para trabalhar no setor administrativo. A arte possibilitou um equilíbrio para que eu pudesse lidar com questões de números, coisas pesadas, porque o dinheiro, ontem foi falado do dinheiro das negociações, e a arte suavizou isso, para que eu pudesse trabalhar e falar com as pessoas, para que eu pudesse ouvi-las principalmente, porque nós achamos que são só os nossos alunos que estão precisando ser ouvidos, mas as famílias também estão. E ouvir uma família que geralmente já fala com imposição é muito difícil. A pandemia está trazendo isso aí. Não só no setor administrativo financeiro, mas a família, foi falada aqui por várias vezes, ela também está tendo que aprender, está vendo de perto a escola, o que é a escola, dentro daquela estrutura fantástica que todas as escolas têm, fantásticas no humano e fantásticas nas suas estruturas, para poder trabalhar esse aluno. Então, tem aí o individual e o cultural, isso é muito forte na caminhada do ser humano. A BNCC, na área de artes, traz 4 conteúdos, e outro dia eu toquei uma ideia com o Paulo, foi fantástico, vou falar dela daqui a pouco, mas eu vou fazer e pedir licença para fazer uma leitura sucinta de uma frase da BNCC sobre artes visuais, sobre dança, teatro e música. Nas artes visuais, o objetivo é explorar a cultura visual de diferentes regiões. E essas regiões estão no Brasil inteiro, mas está em situações específicas. Se eu estou passando na rua, eu tenho uma comunicação visual forte, né? São as propagandas. Por que uma escola, nas propagandas, coloca lá no backbus, né, na traseira de um ônibus, crianças sorrindo? Os alunos estão sempre sorrindo, estão felizes, porque ela quer passar a mensagem que a escola é o lugar agradável, que aquela escola o aluno vai se realizar. Não somente nas escritas do backbus, mas ele vai trazer visualmente isso que a Ingrid falou aí. Né? Ela está brincando com o sentimento de uma maneira positiva, ela está mexendo com a emoção de quem está visualizando. Na dança, é importante para desenvolver a expressão pelo movimento corporal. O corpo fala muito, né? Eu trabalhei lá no Colégio Padre Eustáquio, e o Frater Nicásio é um símbolo daquela escola. Hoje ele está na Holanda, mas ele falava muito para todos os funcionários, professores e alunos. Temos que ter o olhar para as pessoas. E quando eu observo com o olhar, que é uma janela do corpo da gente, eu vou ter que observar aquela paisagem que está à minha frente. A expressão corporal de um aluno fala muito dele e nós temos que fazer essa leitura. Podemos fazer uma leitura errada, mas nós temos a condição de perceber, através do corpo, o que esse aluno quer falar para a gente. A dança é isso, a dança vai expressar um momento de sensibilidade e intensidade, porque a dança dá prazer, dançar é gostoso, né? A Ingrid falou aí das brincadeiras de infância, eu vou falar da minha adolescência, né? Hoje eu tenho 57 anos, eu vivi uma década lá de 70, com John Travolta, né? Grease, embalos de sábado à noite, dançava aquilo que era uma maravilha, né? Eu achava, né? Todo mundo gostava, e isso é fantástico. Por quê? Através da dança, a gente libera muitas coisas positivas para a vida da gente. E adquire também, né? Porque aquele outro que está dançando do seu lado, ele está te passando uma boa energia, ele está te passando um momento agradável. Tá? Eu adoro dançar. Hoje, nem tanto, porque eu tenho um joelho estourado de futebol, mas pula essa parte, viu, gente? Mas ainda consigo dar uns passos. O teatro fala aí. O teatro, na BNCC, ele explora jogos dramáticos, improvisações, atuações de peças de construção coletiva. E o teatro na escola não dá para fazer um estudo de teatro específico, porque até a malha curricular é difícil de construir colocando tudo isso individualmente.
as artes visuais, a dança, o teatro e a música, né? A música ela vai relacionar aspectos culturais de humanidade por meio de sensibilidade sonora. Ouvir uma música, e eu vou citar o exemplo de um encontro que eu tive hoje com uma turma de 8º ano. Na maioria do meu tempo de escola, eu sempre trabalhei com o adolescente, né? Em poucos momentos, década de 90, eu trabalhei com a educação do Fundamental 1, tá? Porque era hoje é o 1º ano, o 2º ano, o 3º, 4º e o 5º. Mas o meu trabalho maior foi com a adolescência, já na transição de 8º hoje até o ensino médio. E essa sensibilização que a gente tem que ver, eu estava mostrando sobre a arte clássica. O que é o clássico? Eu fui colocar Beatles, né? Coloquei a música do Beatles para que eles pudessem ouvir, Yesterday, e muitos não conheciam, é interessante, mas passaram a conhecer. E os poucos que conheciam começaram a verbalizar. E isso foi uma interação muito legal. E no teatro, virtualmente, ainda não achei o caminho. Mas aí, no final, vou mostrar uma lâmina para vocês que eu falei do teatro, o que é o uso de uma máscara, né? No teatro grego, utilizava-se muito a máscara para ajudar nas expressões do que queria se dizer com aquela peça. Então, a BNCC está resgatando algo que, há um tempo atrás, aí eu vou entrar na fala que eu tive com o Paulo, que, entre as artes integradas, nós não temos um especialista de arte que contempla tudo isso. Na maioria das formações de faculdade, eu tenho o professor especializado em artes visuais, o de dança, o de teatro e o de música. A BNCC contemplou a arte no todo, maravilhosamente, resgatou um monte de coisa que muitas escolas, principalmente as privadas, estavam tirando arte, a verdade é essa. Poucas estavam mantendo no Fundamental 1 e no 6º ano do Fundamental 2 e numa série do ensino médio. E agora a contemplação está na escola no todo. E isso eu fiquei muito feliz e sei dessa possibilidade, desde a educação infantil até o ensino médio. E isso traz uma força para a arte, né? Isso traz uma força de conhecimento geral. Então, dentro da BNCC, eu fiquei feliz com essa construção das possibilidades e de tudo que a gente está podendo fazer. Eu falei com o Paulo assim, Paulo, eu adoro, porque a minha especialização está em artes visuais, mas como eu gosto de dançar, sempre gostei, eu tive facilidade de estudar, buscar, é lógico que a gente tem que buscar o tempo todo, e falar. Eu tive um colega que trabalhou teatro na década de 90, eu dividia a turma com ele, eu trabalhava artes visuais e ele teatro, num colégio em Belo Horizonte, chamava Colégio Método, o Paulo deve lembrar dele, e desse colégio era o top da excelência dos magnatas em Belo Horizonte, né? Era difícil, mas nós conseguimos fazer um trabalho. E quando você dividia, aí eu percebi, porque ele era um especialista em teatro, ontem vendo o Rômulo falar, né? Que é ator, que é um cara que tem esse conhecimento todo, ele trouxe um despertar para mim de um passado que eu não considero longínquo, eu considero muito perto e recente, porque eu estou hoje vivendo essa possibilidade aí. Então, eu tento me adaptar. E a música, que é uma coisa apaixonante, eu trago algo inato de família, tá? De uma origem de família italiana, aqui em Belo Horizonte, são duas, a origem da família da minha mãe é Ricaldone Dorella, a do meu pai Bernardino de Sena, ele relutava, mas tem um santo, São Bernardino de Sena, na Itália, eu achei fantástico, depois de muitas pesquisas. E aí eu trouxe, pelo lado da família do meu pai, muitos artistas autodidatas na área de artes visuais. Por lado de família de mãe, os artistas vinham com a arte manual em termos de madeira, pintura, desenho e também na música. Mas isso eu vou falar no final. Aí a arte na educação. E pesquisando aqui, né, o Educamundo, essa frase me chamou muita atenção. Não poderia ser diferente.
A arte na educação escolar desperta a capacidade criadora dos indivíduos, que é tão cobrada no mundo de hoje. Se o mercado de trabalho exige profissionais mutantes e inovadores, tenha certeza de que o ensino da arte na escola pública ou privada fez a diferença para as pessoas com esse perfil. E aí, gente, eu vou falar de um histórico atual, que foi, a Ingrid citou aí, né, da cultura maker, o trabalho com as mãos. O Colégio Padre Eustáquio tinha lá na década de 90, e tinha até ano passado, tá? Ano passado, uma oficina de artes industriais, que ela foi sendo adequada, tá? Passou a ser mais artes manuais, artesanal, do que industrial propriamente dito. Mas nessa oficina trabalhava-se diversas situações, trabalhava com argila, com madeira, com metal, trabalhava com eletricidade também. Eu tive essa oportunidade de trabalhar durante 15 anos dentro dessa oficina, tá? Das aulas de artes industriais, e poder atingir os alunos, que era um momento que o aluno conseguia visualizar a possibilidade dele futura, uma possibilidade profissional, e era trabalhado apenas no 8º e no 9º ano. Já no ensino médio, artes visuais. E isso trouxe muita coisa boa. Já aí me fez lembrar de uma formação que eu tive, que é lógico que adequar nos dias atuais é mais complicado, mas que não deixa... eu não vou deixar de citar, a verdade é essa. Tivemos, eu tenho certeza, porque eu vivenciei isso, e o Paulo não está muito longe pela idade dele também, técnicas comerciais, educação para o lar, gente. Olha que fantástico, educação para o lar, aprender a cozinhar, aprender a organizar uma casa. Tivemos as artes industriais, tive música, coral, dança, e muitas coisas dessas foram se perdendo. E isso trouxe um despertar maçante para o aluno. Formação, concorrência o tempo todo, formação de vestibular, vamos preparar o aluno para o vestibular, ele tem que ser um profissional. A concorrência, né? Apesar de que não podemos descartar isso também, mas a sensibilidade ela foi colocada de lado. As emoções foram se perdendo com isso aí também. Então, olha que interessante. Eu acredito que muitos de vocês aí já vivenciaram isso tudo que eu falei aqui. Hoje eu tenho dentro da minha casa, ou de meu adolescente aqui, eu tenho dois, um de 21 e um de 25, tá? Porque diz que a adolescência vai até os 30, então nós temos uma caixa grande aí, né, Paulo? O de 21 formou em gastronomia agora, tem uma habilidade na cozinha fantástica, cria o tempo todo, tá? E eu não fico atrás, não, porque eu adoro cozinhar também, mas veio algo que foi de um aprendizado nos trancos e barrancos de escola e aprendizado de dentro de casa. O outro é um administrador, que está formando administração agora, que está administrando, mas sempre teve também traços para desenho. Então, essas pessoas, a gente tem a oportunidade, vou reforçar o que a Ingrid falou, nós assentamos aqui, apesar da idade, é difícil, mas temos que assentar, trocar ideias, ouvi-los, eles trazem muita coisa nova. Enquanto brincávamos na rua, de mãe da rua, rouba bandeira, pique-esconde, etc., que muitos aí vivenciaram isso, andar de bicicleta na rua, bater papo com os amigos, nós sabemos que isso se perdeu muito, porque hoje está na tela o LOL, né? Eu tenho um filho aqui que é especialista em jogo de LOL, já disputou campeonato, e nem por isso, mas é um jogo de estratégia que trouxe muita coisa boa para ele. É o que mexe com a administração. Possibilitou ele uma visão muito fantástica da vida aí no setor administrativo. Então, a arte da educação, ela possibilita e ela complementa, né, todo um processo do crescimento humano. Mas eu tenho também a arte para o dia a dia, e não podemos descartar aí as famílias nesse processo. E nem nós mesmos, né? Nós temos que aprender. Esse texto aí foi eu que escrevi, porque eu acho muito interessante. A arte, por si só, traz leveza para a alma, traz
paz para o espírito, preenche o coração e alimenta o corpo para enfrentar o dia a dia. Nós temos que buscar alternativas. Nem todo mundo, eu falo com meus alunos, nem todo mundo é obrigado a ter habilidade com as mãos, mas a criatividade, a sua imaginação pode fluir com as coisas que você gosta de fazer. E você pode montar. Hoje eu dou a liberdade do aluno, quando eu trabalho com arte, o desejo é que ele trabalhe com a mão o tempo todo. Mas virtualmente eu vejo a possibilidade. Eu tenho um aluno que monta todos os trabalhos somente com a tecnologia. É algo fantástico. E ele se expressa de uma maneira muito bacana e transmite o conhecimento aprendido aí. Por isso, gente, toque um instrumento. Não é tocar porque você tem que aprender a tocar um violão, não. Brinque com o instrumento se você estiver em casa. Faça um chique-chique com garrafinha de Coca-Cola, põe lá grão de feijão, dá para fazer uma percussão legal. Né? Cante uma música com a sua família, coloque um instrumento desse, quem tem criança pequena, principalmente, que criança adora, né, mexer com isso. Cante músicas, dance, ouça uma música que você ama. Isso é muito importante. Represente. Né? Diz que o professor, eu vi isso uma vez, ele é um ator impecável, porque ele representa tudo que ele estudou, tudo que ele aprendeu com a vida, tudo que ele quer passar para o aluno. Então, represente em casa, se apresente para a família e trace linhas, desenhe, pinte despretensiosamente. Coloque cor na sua vida. Tá? Eu tenho um livrinho esboçado que é Colorindo a Vida e trabalha com muitas cores. Ontem a Ana Amélia, falou das questões do direito e isso me lembrou quando eu entrei na Faculdade de Artes. Tá? Conviver com as diferenças foi algo fantástico, foi um aprendizado enorme para mim, década de 80. E eu sempre trouxe isso com respeito pelo humano acima de tudo. E passo isso para os meus alunos. Sempre respeitar as pessoas como elas são. Tá? No seu dia a dia, naquilo que ela quer se expressar. Isso é muito importante. A arte, para mim, é como a Marília contou lá a historinha do pote rachado, viu, Paulo? Que vai aguando ali aquela sementinha que a gente vai plantando, né? O dono do pote ia lá soltando a sementinha e o pote rachado foi aguando a sementinha até florir todo um caminho. Espera aí, repete isso daqui a pouco, eu vou chamá-lo, tá? Tá. Mas isso eu achei maravilhoso, desde o dia que ela falou. Achei fantástico isso. Porque para a arte, para a educação, é isso aí. Vamos aguando a sementinha que a gente vai deixando no coração de cada ser humano que a gente vai convivendo. Isso é muito importante. Isso é tudo que a gente quer. É tudo que encanta o ser humano. Né? Gostamos de viver com encanto. A outra... Desculpa, eu não vou falar daqui ainda não. Vou voltar aqui, que a arte para o dia a dia ainda tem mais um detalhe aqui. Eu estava trabalhando 4 R's. E hoje, especificamente, meia hora antes de começar esse momento nosso, uma ex-aluna minha que trabalha no meio ambiente, ela postou no Facebook 5 R's. Eu falei, nossa, eu achei que eu estava falando bacana, mas eu fui entender melhor. Os 5 R's que todos nós temos que trabalhar, e na última lâmina eu vou mostrar para vocês, não é a que eu vou mostrar a seguir, não. Ainda tem mais uma lâmina depois daquela. Reduzir, reutilizar, repensar, reciclar, recusar para um futuro mais sustentável. Eu achei fantástico isso. Né? Nós temos que preservar, nós temos que repensar esse lixo, nós temos que reutilizá-lo, nós temos que recusar o lixo jogado de qualquer maneira, pelo chão. As enchentes hoje não vêm à toa, nós sabemos disso. Né? O ser humano tem um péssimo hábito, né,
infelizmente, até hoje, né? Tem gente dirigindo, bebe uma garrafinha d'água, joga pela janela, para não falar que tem gente que ainda está bebendo até hoje ao volante. Isso é um absurdo, né? A falta de respeito com a vida humana mesmo. Então, isso é muito bacana. A gente pode e deve fazer isso. Aqui, quando eu coloco arte, alimento de minha alma, a arte é algo que sempre me trouxe, tá? Um pequeno histórico. Com 9, 10 anos, eu desenhava naqueles livrinhos da coleção de ouro, via os desenhos dos autores e eu reproduzia aqueles desenhos. E por uma coisa inata. Eu gostava de desenhar, eu tive uma grande mestre dentro da minha casa, que era minha mãe, que incentivava. O meu pai, pelo lado, também um artista autodidata, mas ele foi contador, viu, gente? Aí tem gente que ainda pode estar assim, como que o Dante mexeu com a administração financeira sendo um professor de artes? É possível, tá? Mas eu também vivia a contabilidade na minha vida, quando novo eu trabalhava em escritório. Não com meu pai, eu trabalhei até em outros lugares. Mas aqui tem uma mensagem legal, que aí vem falando da matemática. Em aritmética, 1 mais 1 são 2, mas em arte pode ser 3. Joseph Albers era um artista alemão que trabalhou muito com o construtivismo lá russo, tá? Ele era um artista do concreto e da arte abstrata. Um cara muito forte nesse processo aí. E aí, quando eu li essa frase, e eu tenho hoje um livro de cabeceira que um amigo meu me deu, e o Paulo conhece ele, que é o Vitor Jordão, está aqui, ó. Esse livro aqui, A Arte é o que eu e você chamamos arte, tem 801 pensamentos sobre artes aqui. Ele virou meu livro de cabeceira. Esse livro é de 2001, nem sei qual a edição dele, vou confessar para vocês. Mas eu sempre estou consultando esse livro. Esse é um pensamento que estava aqui nesse livro. E a cada dia que eu vou dar uma aula, eu consulto esse livro. E numa formação humana, eu escrevi esse pequeno texto, é um poema, sei lá, mas me veio, e eu deixo essas palavras fluírem, que somos seres em construção, somos vida que pulsa, somos formas, cores, corpo e sons que se expressam em arte. Somos coração que pulsa amor, somos respeito pelo humano, somos o que somos porque cremos, queremos e fazemos. Somos gratidão pela vida. E a gente tem que agradecer a vida da gente. E eu agradeço a minha pela arte. Eu agradeço aos grandes mestres que me puseram na vida, meus pais. Né? Que Deus os tenha hoje, está em bons braços lá, com certeza, iluminando o caminho dos filhos. Tá? Eu tenho uma gratidão enorme. E aqui, por último, vocês estão vendo essas imagens aí? Eu vou falar, o Paulo, eu sei que meu tempo já deve ter esgotado, mas eu vou encerrar aqui. Essa primeira fotografia aí é um mobile que eu trabalhei essa semana com o 9º ano, falando de arte cinética. E eu falei, Ingrid, você deu a aula de artes hoje aí para a gente, visualizando e ouvindo você. Eu falei com eles, utilize o material que vocês não têm em casa, não quero que compre nada. Eu fiz uma demonstração do que pode ser feito. E aí é um retrato de uma aluna, após produzir o trabalho, eles fotografam e enviam para mim. Eu pedi ela licença hoje, que eu ia expor esse trabalho dela aqui, e ela fez. Tá? Colocou aí. Essas máscaras aí vêm lá da questão do teatro grego, e elas são feitas, muitos devem conhecer essa técnica aí, com atadura gessada. Você consegue isso em farmácias aí, né? Não vou falar das grandes, não, porque senão faz propaganda demais, mas a gente consegue, pode modelar, passa. Isso pode brincar em casa, inclusive. Você passa um creme no rosto, vai retalhando a atadura, molha e vai modelando o rosto. Lógico que você não vai tampar olho, nariz e boca, tem gente que apavora e entra em pânico, né? A gente não vai fazer isso. Mas em 15 minutinhos você consegue modelar
Depois você pode passar uma camada de tinta, pintar e brincar. Mas faça isso com os pés, com as mãos, com o braço. É possível fazer isso. O problema é os meninos, voltando para a aula, simular que quebrou o braço e está afastado, né, pô? Isso aí é um detalhe que a gente tem que ter um cuidado. Esse carrinho que está aí, gente, já é de uma origem familiar. Eu tive um primo, tá? Tipo, que ele faleceu com câncer, com 70 anos, mas ele lutou contra o câncer fazendo obra de arte. Durante 5 anos, ele usou uma serra de fita de açougue, que serra osso. Quem já foi em açougue vê lá aquela serrinha de fita, quando serra o osso, ele serrava a madeirinha dele lá, ia lixando, ia modelando, e ele conviveu 5 anos com o câncer dele, foi superando durante 5 anos, quando o médico falou assim, seu tempo de vida é curto, é no máximo 6 meses, foram 5 anos. E a arte, ele tinha essa habilidade, ele desenvolveu e trabalhou muito. E as duas últimas fotografias são trabalhos meus. Aqui é o piso da entrada, eu consegui fazer uma pequena oficina aqui na minha casa, uma oficina para trabalhar com madeira também, que eu adoro, né? Reciclando, aproveitando madeira, e aí do lado tem o trabalho feito. Mas eu fiz essa mandala no piso, e o pedreiro que estava no dia aqui comigo, assentando, eu falei com ele, deixa essa parte aí sem fazer, que eu vou te mostrar como fazer. E ele foi montando comigo, como eu usei barbante e lápis como compasso, ele falou, nossa, Dante, nunca pensei nisso. Eu falei, então, vai aprendendo. Vocês acreditam que ele já fez isso em 4 residências? Ele fez esse piso, já fez parede, ele falou que foi um aprendizado de retalho de cerâmica, né? Eu fui fazendo com ele, fui mostrando, rejuntando para ele. Eu dei uma aula para ele, né? De algo que ele tinha em mãos, o material, a matéria-prima, que não é uma matéria-prima de luxo, né? Mas ela possibilitou esse trabalho. Esse aqui foi feito eu e ele juntos, e depois ele reproduziu aí para fora. Já na fotografia, que tem o banco, a mesinha, uma luminária. Essa luminária é com tubo de PVC, a parte da cúpula dela é com papel machê. Eu modelei uma parte de um garrafão de água de 20 litros, depois eu recortei, fiz a instalação elétrica toda, porque eu tenho um certo conhecimento com isso, e não tenho receio de fazer, eu testo mesmo. Aqui em casa eles brincam, né? Eu vou falar com vocês um detalhe à parte, meus filhos assim, pai, você vive em Nárnia, para pensar nas coisas, você vai criando, etc. E aí, quem já viu aquele filme, né? O Nárnia é muito legal, tem muita coisa interessante depois que entra naquele armário lá e vai vendo, visualizando um mundo totalmente maravilhoso, encantador para mim. O banquinho aí é só, esse banco aí, só material de resto de construção. A estrutura deles são pedaços de caibros que estavam jogados aqui, eu fui cortando, fui montando, lixei, modelei, envelheci esse banco usando maçarico, fui queimando, depois envernizei, encerei, aliás, envernizei não, encerei esse banco. E no tampo dele eu marquei minha letra aí em baixo relevo, eu esculpi. E essa mesa aí é um tampo desses rolos da CEMIG, de fios, e o pezinho era o pé de uma cadeira que tinha aqui em casa, que quando eu fui desfazer dela, eu falei assim, ela não dá mais, não está girando, estava toda agarrada. Eu falei assim, mas vai servir para uma coisa que eu utilizei. Aí, por isso dos 5 R's aí que eu falei. O pezinho virou, o pé da cadeira virou o pé da minha mesa. E fiz um trabalho aí que usei resina também. Todo mundo tem condições de fazer isso? Não, mas muitas coisas podem ser feitas durante a pandemia em casa. Basta a gente observar o que nós temos em casa. Então, eu falei aqui chocalho com garrafa PET, um monte de situação aí que dá para desenvolver. E, por último, eu vou pedir licença para o Paulo, que eu vou tocar um berrante, gente, para vocês. Tá? Aqui é o seguinte, quando eu comprei esse berrante, a Raquel já me viu tocando numa festa junina. Que legal!
E a Andresa, que está aí, Andresa Matos, gente, que está aí, que eu já observei. Andresa, muito obrigado por prestigiar aí. A Andresa Matos é do setor financeiro e administrativo, hoje do Colégio Marista para Deus Tá, que eu trabalhei com ela. Ela, até então, era a coordenadora financeira, hoje é a vice-diretora administrativa. Ela já viu também. E o berrante, pesquisando, eu não sabia. O jeito que eu toco é o som que sai é o som que está liberando a boiada para a caminhada, para o estradão. Depois eu fui observar que tem o toque do estradão, quando você quer arrebanhar o gado num determinado lugar, ele fica ali. Tem o toque do floreio, tem o toque do rancho, isso tudo ainda vou aprender. Mas eu vou pedir licença, porque intuitivamente eu toco, porque eu acho que a vida é vamos sair para a vida, tá? Dá licença, viu, gente? É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e por ter oportunizado. Marília, parabéns, viu? Esse pote, a historinha do pote, para mim, ela é fantástica. Tá? O pote rachado, ele foi aguando a minha vida, as sementes do caminho floriu em arte, para mim e para todos. Tá? Aqui também nós somos muito artistas. Olha só, Dante. Amamos a arte. Com restos de pontas de lápis. Deixa eu pegar. Olha que fantástico. Lindo, lindo, lindo aí. Fantástico. Com restos de esmalte de unha, que endureceu. Olha que lindo. Isso eu trabalhei o ano passado com minhas sobrinhas que não estavam tendo aula, né? Daí a minha irmã tinha um resto de esmalte e eu falei que eu ia usar. Eu já usei na minha escola também. E aí eu falei com as meninas, as minhas sobrinhas amam fazer arte, sabe? Que fantástico. E o Felipe, o Paulo não deve ter falado, o Felipe, desde pequeno, ele pegava pedaços de giz, aquele giz branco, e fazia esculturas. Então, assim, a arte, ela tem que ser estimulada o tempo todo, em todas as matérias. Eu posso transmitir para o meu aluno e daquilo ali ele transforma em arte. Quando eu dava aula para o segundo ano, eu fazia com os meus alunos, na aula de ciência, com massinha de modelar, os animais, as plantas, para introduzir, contando uma história, aquela matéria. Então, o professor, ele usa da sua sabedoria, né? E dos recursos que ele tem em mão para alimentar a criatividade e a imaginação da criança. É fantástico. Fantástico. Por isso que eu sou apaixonado com a arte. Que bom, eu também. Obrigado, viu, gente? Ô, Paulo, como é que eu fecho aqui, meu filho? Aí você vai no vermelhinho aí. Ó, mais pronto. um. Pronto. Fantástico. Ela inventa, sabe, Dante? Aqui em casa tem vários looks. O Paulo, eu tenho mandado para você de vez em quando umas mensagens aí, né? Que é algo que eu estou criando e aprendendo a utilizar também da tecnologia. Eu achei fantástico desenhar usando aquelas canetinhas do celular aqui e a gente vai criando. Isso é maravilhoso. Eu vou mostrar só mais um trabalho também, que esse é com carinho. Foi feito por uma aluna, uma releitura de Picasso tridimensional. Uma escultura com balão, papel machê. Parece isso aqui 3D, né, velho? E ela, quando me entregou, eu não esqueço disso, ela falou, professor, isso aqui é para a sua vida. Você sabia que você foi tudo de bom para mim. Nossa, isso me emocionou, que eu falei. Muito bacana. Muito legal. E aí, pessoal, qual lua que vocês vão dar para esse artista? Lua cheia, lua nova,
lua crescente. Conseguiu até tirar a Marília lá do repouso. Olha só, a lua nova, a lua crescente, lua cheia. Muito legal. É isso, gente. São noites Muito obrigado. agradáveis. Eu já falei isso aqui na abertura. No lugar de ficar vendo notícia ruim, a gente tem que criar grupos de trabalho. Lógico, toda semana inteira é puxado, mas assim, criar momentos para a gente refletir sobre o melhor da vida. E o melhor da vida também está nisso. Gente, eu não sei se vocês estão vendo. Estão vendo? Eu estou projetando o meu slide agora. Respondam para mim se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver? Então, eu quero utilizar essa noite para falar um pouco sobre arte e também sobre neurociência, por incrível que pareça. Esse tema, o que as escolas podem aprender com a Disney, foi tema de um capítulo do meu livro, o livro que as escolas podem aprender. Nesse livro, os meus capítulos não são nem um pouco convencionais. Eu falo de dores, de amores, de paixões, da Amazônia, dos ipês. O que as escolas podem aprender? Quem já leu já deve ter visto que não é um livro totalmente acadêmico. Eu tive a honra de ter a apresentação de um grande amigo, que é o professor doutor Manuel Alves, com quem eu trabalhei muito tempo, e uma pessoa que eu admiro profundamente. Bom, o Walt Disney tem uma visão bem legal, olha aí. Faça tão bem feito que quando as pessoas apreciarem uma vez, vão querer voltar novamente. Isso está escrito, né, no escritório da Disney em Orlando. Né? O Walt Disney ele tem frases assim que são motivadoras, que são frases que podem nos ajudar a ativar o nosso cérebro para criar, e que com certeza é um artista que vai deixar, e já está deixando, a sua marca durante séculos, né? O que o Disney criou. Olha essa frase do Disney: eu gosto do impossível, lá a concorrência é menor. Quando o Disney fala isso, ele está falando que a escola pode enfrentar as suas dores, as suas dificuldades, pode enfrentar a pandemia, e vocês sabem como está cansativo, né, pessoal? Escreve aí no chat, por favor, como é que está a convivência com os estudantes online, como que está o seu cansaço, a sua coluna, a sua mão, mas nós estamos entregando. Professor é um guerreiro, professoras são valentes, são mulheres educadoras impressionantes. Do outro lado da ponta tem famílias que colocam na mão da gente, sobre nossa responsabilidade, o seu maior tesouro, que são seus filhos. Então, essa relação, às vezes, é harmônica, às vezes essa relação é tensa, e ela não pode ser chamada como a Disney é chamada, de o reino da fantasia ou Magic Kingdom, né? A relação entre família e escola muitas vezes esbarra em conflitos porque a criança caiu, porque alguma outra criança lá falou alguma coisa que não foi agradável. Hoje eu estava verificando um texto do livro de famílias que nós vamos lançar, um texto de homossexuais, de dois pais, um casal homoafetivo que adotou um menino, um rapazinho com deficiência. Quanto de bullying esse rapaz sofreu? Por ser filho de dois homens e por não poder chamar ninguém de mãe. Contudo, ele foi uma pessoa tão amada que ele conseguiu se formar, hoje ele tem 20 anos, e realizar-se na vida. Nem tudo é fantasia. A escola ela reside num ambiente de tensão. Agora, uma pergunta, gente: quando que as escolas perdem a sua magia? Por favor, escrevam aqui no chat aqui para a gente conversar.
Quando que as escolas perdem a sua magia, a sua fantasia? Por que será que na educação infantil os meninos são tão amáveis, brincalhões, criativos, e aí, na medida que essa criança vai crescendo, esse pré-adolescente vai brincando, vai vivendo, ele acha a escola um lugar chato. O que as escolas podem aprender com a Disney? Bom, as escolas podem aprender muita coisa. Inclusive, as escolas podem aprender com a Disney lições para ela captar mais alunos. Se alguém aqui trabalha em escola particular, por favor, professor, não fique romântico. Quem capta aluno é você. Não é a propaganda da escola, não é o Busdó, não é a rede social só, não são as coisas mostradas, porque muitas vezes os alunos falam isso aí é só na propaganda aqui na escola. Se você entrar aqui e ficar aqui um dia, é mentira. E aí é ruim para a escola. A maior arte hoje para que uma empresa possa sobreviver, inclusive no mundo pandêmico e no mundo pós-pandêmico, e nós falávamos disso com a professora, com a doutora Ana ontem, os pais estão cobrando, os pais estão pedindo desconto, então, pais estão tirando os filhos e levando para as escolas públicas. Qual que é o grande desafio da escola particular hoje? Eu falo isso como gestor, é a retenção de alunos. Como reter os alunos? Como fidelizar os alunos e como gerar boca a boca? A Disney ensina muito. Quem vai a um parque temático da Disney, ele quer voltar. Ele fala para as pessoas o que ele viveu lá. A Disney cria uma fidelização com você, seja no canal dela, seja nas revistas em quadrinhos, tudo é arte. Seja através dos seus filmes, dos seus personagens, né? Então, a escola tem muito a aprender com isso. E por incrível que pareça, isso tem a ver com a fala da Ingrid, que é sobre a neurociência. Só que é o neuromarketing. É a capacidade de deixar a sua marca tão impregnada na mente, no imaginário, no mindset do seu cliente. Agora, por que as escolas públicas perdem também essa magia? A gente sabe, é falta de recurso, é o ministério que devolve o dinheiro e não manda a verba, os professores ficam desmotivados porque recebem pouco, porque são pouco reconhecidos, nem sempre é só dinheiro. Apesar de ele ser muito importante, ser fundamental para a nossa existência, sobrevivência e para a vida, né? Viver não é o mesmo que sobreviver, e a Disney trabalha isso. Tanto é que os seus personagens sobrevivem no tempo, né? Quem não lembra do Tio Patinhas, do Pato Donald, da Minnie, do Mickey? Interessante, né, gente? Eles nunca casam. O Pato Donald não casa com a Margarida. E nem o Mickey Mouse casa com a Minnie, né? E é interessante que eles têm muitos sobrinhos, mas a gente nunca vê quem são os pais. Existe por trás disso um retrato da sociedade norte-americana, né? Existe por detrás disso uma ideia de família que não é a ideia de família que a maioria das escolas tem, que elas precisam aprender a conviver com a diversidade. Então, veja bem, a escola poderia aprender com a Disney a ter uma narrativa sensível. Narrativa sensível é muito bom você chegar numa escola que está bonita, que tem que ela cuida da estética, que ela cuida da ética, do jeito que as pessoas falam, de uma escola que acolhe. E a Disney tem um detalhe muito interessante que é o Big Smile. Dê um grande sorriso. Outra coisa que a escola podia aprender com a Disney é que os funcionários não são chamados de funcionários, colaboradores, sejam eles da faxina até a diretoria, eles são chamados de elenco. E esse elenco é bem treinado. Treinado para quê? Para acolher bem, para usar a cortesia, a gentileza e a amabilidade, mas também para dizer não de um jeito gentil. Já viu o jeito de aeromoça? Que a aeromoça fala com você que tem que desligar o celular, mas com um sorriso e uma frase tão elegante que você fica, por favor, senhor, coloque a sua poltrona no lugar certo. A Disney é assim.
Agora, por que a escola, que é um lugar de educação, não desenvolveu tanto essa arte? A Disney tem um jeito de dar aula que vem dos gregos. Esse jeito de dar aula chama peripatética. É a arte de andar ao ar livre, fazendo perguntas para as pessoas. Você está feliz? Está gostando do ambiente? Foi bem servido? A escola perde isso. E, ao perder isso, ela perde os alunos, seja pública, seja privada. O que significa perder os alunos? Os alunos perdem o interesse, o desejo de abrir a câmera. Os alunos perdem o desejo, o interesse de assistir a aula. Quando o professor chega, ele recebe aquela cara, aquele rosto de desânimo, porque eles vão ficar 50 minutos ali. É preciso reinventar a escola e, sobretudo, a atmosfera da educação corporativa da escola. O que é isso? Desde a zeladoria, quem limpa a escola, até a diretoria, é um elenco. E para a peça dar certo, para o filme dar certo, para a arte dar certo, para a neurociência ser ativada, temos dessa noite, o que a gente precisa fazer? Um sistema de formação continuada que seja robusto, que seja antifrágil, que seja interessante. Né? Então, a Disney tem uma atmosfera de educação corporativa porque ela tem formação continuada, ela premia e valoriza as boas práticas. Gente, escreve aí. Não é bom receber um elogio? Professor, que legal sua aula. Alice, que limpa a escola. Não, você faz um trabalho sempre bem feito. Aquela moça da cantina. Não, o seu café é maravilhoso. Não é um elogio, vamos dizer assim, falso. Deve ser um elogio que, ao mesmo tempo, estimula, motiva e faz com que a serotonina, a endorfina, os hormônios lá que estão na neurociência possam ajudar. Quando essas boas práticas ajudam na arte de atender com excelência, essas boas práticas mudam, revolucionam a escola e a escola consegue desenvolver esse dom aqui. Já pararam para pensar por que o Mickey, a Disney, tem um símbolo que é grandes orelhas? Escrevam, por favor, aí no chat. Aí. Vamos ver se vocês vão acertar. Por que será que a Disney tem o símbolo de 2 grandes orelhas? É só porque ele é um ratinho? Estou esperando, hein, gente? O pessoal está ágil para escrever aí. Obrigado por não escreverem nada por enquanto. Vou tomar até um chá. Isso aí, Annelise, para ouvir. Isso serve para a escola, serve para a família. Nós precisamos ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas nas decisões que elas tomam. Uma empresa deve ouvir os projetos, os processos e as propostas das pessoas. Quando uma escola para de ouvir, ela não consegue fazer aquilo que a gente chama de pós-venda. E o pós-venda não é só a matrícula. Depois da matrícula, esse aluno, esse estudante, esse ser humano, e isso não é só um negócio, que está em nossas mãos e é fruto do nosso esforço, mas também requer muita responsabilidade, ele precisa ser cuidado. A BNCC trata disso, não é? Quando ela fala do pensamento crítico e criativo. Esse pensamento deve ser utilizado para encantar os estudantes. Agora, ninguém encanta se não escuta. É preciso escutar. Né? E o que a Disney faz? Ela deixa claro qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores dela. Isso é uma narrativa institucional. Bom, uma narrativa institucional é algo que uma escola deve contar. Por que ela existe? Quem criou essa escola? O que estava na cabeça, na mente, no coração de quem criou essa escola? Qual é a visão que ela tem para o presente e para o futuro? O que o passado deixou de legado, mas que também pode ser deixado para trás porque já não faz parte? Quais são os valores dessa escola? A sustentabilidade? Então, por favor,
ela deve ter um sistema de coleta seletivo do lixo, ela deve procurar usar lápis e canetas que tenham a ver com a sua missão e com a sua visão. Caso contrário, o próprio cliente, o próprio consumidor vai te criticar, não é? Então, é muito importante ver também, gente, como que a Disney fica na memória. Uma escola precisa tirar fotos, mandar no aplicativo para o pai. Uma escola precisa tirar fotos e deixar lá. Lembra dos troféus que os alunos conquistaram nos campeonatos? Eles precisam estar evidentes, né? Os documentos da escola, as fotos significativas, para que os alunos possam criar uma relação com a escola afetiva e efetiva. Eu estudei em uma escola estadual, sempre pública até a universidade. Contudo, eu amo a escola que eu estudei até o 8º ano. Depois eu parei de estudar por motivos familiares e voltei, eu fiz o supletivo. E logo em seguida eu passei na universidade em 5º lugar e saí da universidade como o melhor aluno de história da PUC. Eu amo a PUC. Né? A PUC tem comigo uma relação afetiva e efetiva. Eu fui bem tratado na PUC, eu fui destaque acadêmico, mas não é por isso. Eu gosto da PUC, porque a PUC me chama a voltar. Eu fiz o mestrado lá, né? Toda vez que eu passo na porta da PUC, eu tenho uma sensação de quero mais. Será que nas escolas que vocês trabalham, ou será que a sua família gera, em quem visita a sua escola ou a sua família, uma relação de quero mais? A Marília, com essas brincadeiras que ela faz aqui com os meus sobrinhos, ela encanta os meus sobrinhos, eles querem ficar aqui em casa. Isso gera barulho, gera ruído, mas também faz parte do reconhecimento. Eles acham que aqui é um lugar de um ritual de boa prática. Eles entregam uma cartinha, eles trazem uma foto que eles tiraram para ti, eles trazem presentes para ela. Né? Agora, o que a escola tem que fazer? Ela tem que começar a reconhecer. Sabe o que eu defendo? É que a escola não tem que ficar dando aqueles brindes assim, desculpe, gente, do Paraguai, aquelas coisas, é pobre. Você quer ficar na mentalidade do professor? E eu tenho feito essa campanha, dá para ele um bom livro, né? Dá para ele uma carta de reconhecimento, né? Entrega para ele alguma coisa que ele vai usar, e todas as vezes que ele usar, ele vai lembrar que você o reconheceu. Né? Celebre os aniversários, isso faz parte da neurociência e também da arte. Mande uma carta bonita, faça um mimo efetivo mesmo, né? Entregue brindes e certificados que sejam coisas tangíveis e que vão ficar na memória afetiva dele. Um funcionário feliz, seja escola pública, ele vai se sentir bem. Na minha opinião, a escola ela deve ter um objetivo, que é o objetivo da Disney, gerar um uau. Uau, gostei demais, fantástico isso. Contudo, os alunos, né, sobretudo em Minas Gerais, eles falam assim, eles chegam na escola e falam, uai, faltou, uai, né? Deveria ser um uau, né? Assim, nossa, que legal, a escola está pintada, a escola está bonita, a quadra é acolhedora, nossa, o uniforme das pessoas é bonito. Os jovens hoje, eles querem coisas lúdicas, aulas dinâmicas, metodologias ativas. Eles querem aprender em time e por time, né? Eles querem a hibridez. Veja como a Disney já fazia hibridez muito antes da pandemia. Ela tem filme, ela tem revista em quadrinho, ela tem várias mídias para falar com o seu cliente. As aulas da Disney são invertidas. Primeiro você assiste o filme, depois quer ir lá ver o castelo. Né? Elas são significativas, né? E elas ficam na memória do seu público-alvo. O que uma equipe gestora de uma escola tem que fazer? Ela tem que ser guardiã dos padrões de excelência, ou seja, a equipe gestora ela tem que selecionar bem quem vai trabalhar nela, ela tem que respeitar as pessoas do jeito que elas são, né? Sem nenhum tipo de preconceito. Ela deve ter uma linguagem que chegue até as pessoas.
E uma coisa da Disney interessante é o estacionamento dela é enorme. E ela fala o seguinte: em 6 minutos eu sei onde seu carro está. Então, a escutatória é um jeito Disney. E aqui eu aprendi isso com o Frater de Castro, do Colégio Padre Eustáquio, né? É o ver, né? É o comover, é o mover e o promover. Aqui eu coloquei ver, ouvir, avaliar e agir. Isso gera reputação. Reputação do professor, reputação da escola, reputação do gestor, cria um clima organizacional, uma cultura bonita. A sua família também deve pensar em ver, ouvir, avaliar e pensar sobre o seu filho. Uma coisa legal da Disney é que ela não está interessada que uma pessoa só seja a estrela do evento. E, na verdade, o seu elenco deve ser treinado para ser uma constelação. Essa é uma ideia que eu defendo como professor, defendo como gestor, como escritor, e foi uma honra poder conversar com vocês, esses são os meus contatos. Gente, nós temos muita coisa a aprender com a Disney, e aí a gente abre o debate para a gente falar nesses próximos, infelizmente, 5 minutos. Ok, pessoal? Gratidão e alegria. Tá aí. Eu queria que vocês avaliassem essa arte do feedback, essa arte da escutatória e da rubrica, que é uma palavra que quem trabalha em escola vai ter que aprender a falar muito nos próximos anos. É isso aí, pessoal. Me avaliem, por favor. Pode abrir o microfone e fazer perguntas a quem você bem desejar e vamos trabalhar essa noite. A turma da BNCC, gente, a aula de hoje foi essa. Comentários. Dante, Disney também é arte? Com certeza. É uma maravilha aquilo, né? Essa proposta dele, vivenciar a arte intensamente, é muito forte. Meu sonho era dar uma palestra lá, Dante, mas agora mudou de nome. A Annelise está falando que fez pergunta e até comentário. Annelise, abre, por favor, o microfone aí e lê para nós, que eu estou um pouquinho rouco hoje, que o bicho pegou hoje. Está sumida, Annelise. Isso eu sei. Ela está sempre presente em tudo também, legal. Aí ela falou que hoje está muito difícil, Paulo. Hoje está difícil, mas ela escreveu aqui, peraí. Quando se preocupam apenas com o dinheiro, com o Enem, com a mesmice, perde a origem, o fio da meada, o ponto de partida. Ingrid e Dante. Comentem, por favor. Oi, Ingrid, fique à vontade. Sim, sim. Quando entra essa questão, quando você pergunta, obrigada, viu, Dante? Do aluno ser só mais um número, né? Que é essa pergunta da Annelise, né? De ter esse olhar, de escutar e de valorizar o ser, né? Ali todo por completo, não só que vai entrar mais um para completar, né? Mas de valorizar todo o ser em si, né? De saber o que esse aluno está sentindo, o que essa família necessita, né? E no que eu cito assim muito não que eu fique presa só presa às falas do Consciência e Guerra, mas me chama muita atenção das emoções, né, de perceber o que está sentindo. E nessa prática, né, do Walt Disney, no caso, né, levanta as emoções quando você fala, né, de ouvir, de querer voltar, de querer estar. Então, causou-lhe emoções.
né? Então, eu acho que seria mais nesse sentido, né? De não ser apenas mais um, né? De ser um que você valorize todo o ser ali integral, né? Pensando nos aspectos cognitivos, emocionais, né? Valorizando todo o sentimento ali também da família, né? Seria mais, não sei se foi essa, né? Se foi o intuito, se deu para direcionar, mas acho que é um pouquinho do que eu acho que pode contribuir, tá? Annelise, Aqui tem uma para o Dante, ó. Engraçado que a escola está se tornando cada vez mais mercantilista, mas não atualiza a sua gestão. As empresas já perceberam há mais de 20 anos que a pirâmide se inverteu. O cliente está em alta, o serviço está em alta. A escola não entendeu isso ainda, não sei por quê. E aí, Dante? Eu ia falar justamente em relação, principalmente, aos grandes grupos que estão chegando. Ontem foi falado isso aí, né? As emoções, Ingrid, a sensibilidade, tudo, o termo é esse mesmo, está sendo colocado de lado. E está difícil, porque essa concorrência, quando é falado aqui, né? O foco é o Enem, tem que fazer o Enem. A formação humana ela está se perdendo nas escolas, né? E as escolas religiosas elas sempre prezaram por isso, tá? Estou falando as leigas também, tem muitas que trabalham, mas com esses grupos que estão chegando e tomando conta do mercado, é mercado mesmo, estão tratando isso como negócio, simplesmente, né? E o professor está à mercê desse negócio, né? Não só o professor, né? A equipe pedagógica toda de uma empresa, dessas empresas, estão à mercê disso, porque você vai passar a ser olhado como um funcionário daquela empresa. Eu vou citar um exemplo simples de uma pessoa que estava na Coca-Cola, é um conhecido meu, fazia as vendas, né, na moto, etc. Ele sofreu um acidente com a moto, a Coca-Cola, eu estou falando de Coca-Cola porque foi lá na Coca-Cola, foi lá, levou ele para o posto médico lá, não quis dar atestado nem nada, o pé dele inchou, daí quando ele foi para o INSS, ele ganhou 15 dias, assim que acabou os 15 dias, chegou lá e foi demitido. O que a empresa visualizou? Você tem que trabalhar estrupiado, mas você tem que fazer a gente ganhar dinheiro, né? Tem um grupo aí na área educacional, falei com o Paulo, que é subsidiado pela Ambev, gente. Eu falei que nós somos grandes colaboradores, quem toma cerveja, né? Aí, é isso. É uma coisa que está aí. E a visão da escola com os grupos está passando a ser negócio mesmo, é negócio. A educação é triste, tá? Eu falo muito, já falei com o Paulo, falo com as pessoas que estão ao meu redor aqui, dentro de casa eu falo muito. Eu acredito muito na educação e o que eu puder fazer ainda, e puder dar um sangue pela educação, estarei fazendo. Por isso, meu desejo de ter voltado para a sala de aula, porque eu sei que ali a oportunidade é muito maior. Atingir o outro, a sua individualidade. Lá no seminário, eu cheguei a escrever, no dia que a Raquel falou, eu escrevi e mandei para o Paulo, que o professor ele é para inspirar, né? Ele tem que tocar o aluno na sua individualidade e ali ele vai espalhar coisas boas. Eu acredito muito. O Dante, você falou, é tão importante, porque nós estamos comprando pacote, até pacote socioemocional, né? Então, já vem com aulas do treinamento, qual dinâmica que você vai fazer, e aí evita isso que a Annelise falou, que é dar o feedback, né? É ser disruptivo, cria-se um caixote, um padrão, todo mundo se comporta daquela forma, né? E fica difícil brincar, né? Porque até a brincadeira já é planejada, né? 3 minutos você faz tic-tac, pom-pom, formatação, fica formatada as coisas, né? E a escola perdeu a magia.
E outra coisa, e acaba que nessa situação, Annelise, já vou te responder também, tá? Só encaixando aqui, e acaba que nessa situação eu percebo que as famílias, elas caem numa falsa ilusão de que está assim, fazendo melhor, estou saindo na frente, porque a escola tem muito conteúdo, vai ser o primeiro ali no ranking, vamos citar aí no Enem, então está preocupando com isso e causa aquela ilusão. Não que a gente não tem que preocupar com isso, a gente quer o melhor mesmo, né? Mas acaba ultrapassando e extrapolando habilidades que precisam ser trabalhadas, mas que vão ser, vamos dizer, pular essa etapa, porque quer ser ali o topo, topo, topo. Mas e o restante? E o emocional? Né? Vai valer ele só ali, aquele momento de estar ali no topo, topo, topo sempre? Né? Eu tive até uma fala também, né? Não que a gente não tenha que perceber isso, claro, né? Mas estou falando assim que as famílias caem nessa falsa ilusão de procurar sempre a que é aqui mais puxada. Eu já escutei muito isso. Troquei porque aquela ali é mais puxada. É a mais puxada. Aí eu comentei até uma conhecida muito próxima, né? Gosto de trocar muita informação com ela. Mas será que seus filhos vão ficar felizes com essa troca? Nesse momento, né? Em que já está tendo um acesso remoto, que não é simples, não é fácil. Ah, mas é o melhor, é nomeado. Então, assim, causa uma falsa ilusão, eu acredito, né? Assim, de que é só mais um e quer extrapolar as habilidades, né? Bom, assim, é o que eu percebo um pouquinho, né, disso. E ter sempre esse equilíbrio, né? Encaixando aí um pouquinho disso aí, né? Desse assunto, né? Que foi tocado, né? Posso aproveitar e responder aqui, que já é a segunda vez que eu consigo ver aqui que no ato da apresentação a gente não consegue dar atenção às mensagens. Quero aproveitar e responder, Annelise, posso? Posso aproveitar aqui o momento? Pode. Tá? Como que eu tenho feito, né? A Annelise perguntou. A criança ainda não brinca junto. Como você está trabalhando brincar nesse momento de retorno às aulas? Confesso que foi algo que eu pensei muito e que é um grande desafio, né? Porque tem o distanciamento na sala e a gente adaptou os brinquedos que eram de uso coletivo, como Legos, Ligue-Ligue, massinha, colocamos todos em saquinhos e ali cada um levou a sua caixa, que é de uso individual. Então, ele não tem essa troca de material, né? Caso ocorra, a gente tem um momento que faz a higienização, que é o caso do parque, né? Que não tem como uma criança só usar aquele espacinho do parque, né? E como é um espaço aberto, é um momento que a gente sempre reforça, eu sempre faço com eles, os bracinhos estão abrindo, está tendo espacinho do bracinho, então dá. Mas é um momento que precisa ser muito lembrado, né? E que é natural da criança, ele querer brincar, querer encostar, mas eu percebi que essas famílias que optaram em enviar, né, para a escola, eles foram muito bem, assim, preparados, que eu acho que a conversa, o diálogo que eles tiveram em casa, preparou muito para esse momento, né, de estar lembrando até o outro, que às vezes ainda precisa ser reforçado, aqui, você está encostando, arreda um pouquinho, é um pouco assim, dói um pouquinho, que eles precisam desse contato, eles querem, teve um que chegou no primeiro dia, agarrou minha perna, eu vou fazer assim? Não, né? Não vou, não posso mostrar para ele esse pânico. É só conversar, depois a gente joga aquele álcool, né? Faz aquela, né, para evitar. Mas a gente tem adaptado, o que eu falo para essa resposta, Annelise, é que a gente está adaptando. O pega-pega, por exemplo, é no tal de tocar mãozinha, mãozinha. Vamos tocar com o cotovelo? Pegou, tocou com o cotovelo. Eu conversando até com minhas pessoas, eu falei, e aí, se tocar o pé e o outro tropeçar? A gente está reinventando essas práticas, né? Então, o que a gente tem feito é adaptar essas brincadeiras. E o que é de uso sempre individual, a gente está tentando sempre deixar e conversar, né? Sempre conversar com eles desse momento sem aterrorizar, sabe? Eu não quero nunca aterrorizar eles, porque acho que já está pesado, né, para eles, mas de mostrar que tem um risco, que a gente precisa, né, se prevenir para que a gente volte. Que eles falam assim, por que o fulano ainda está na aula online? Que eles falam assim, porque ainda tem, né? A gente respeita a família, algumas famílias optaram. Eu achei esse momento bem assim delicado para falar que podemos voltar e tem alguns que não voltaram, que tem alguns que voltaram, para não instigar os que ainda estão, porque quer voltar, e nem também deixar por que o outro não voltou. Né? Então, assim, eu tenho buscado muito diálogo, né? Não escondendo a verdade, mas também não deixando pesado, mas eu falo que a resposta seria as adaptações. E eu estou aprendendo assim no dia a dia,
porque eu nunca vivi, né? Nós nunca vivemos, né, esse momento, e nós estamos aprendendo, rabiscando, riscando, planejando quadros, esquematizando horários para as turmas não se encontrarem. É um quebra-cabeça, mas que vai ser válido para tudo melhorar o mais rápido possível, né? Espero que eu tenha respondido, né, também. Bom. Ela agradeceu, tá? Falou que... Eu acompanho lá e cá, que eu não consigo acompanhar tudo de uma vez. Cuidado com os neurônios. Olha só, gente, quero agradecer e quero fazer um convite. A Nelise sabe, nós temos a nossa aula de BNCC, né, das competências, e nós vamos fazer um júri simulado sobre avaliação. E nós estamos precisando de jurados. Então, vocês que estão participando aqui, se desejarem participar como jurados, a minha turma de BNCC, a Tânia é a juíza, e nós estamos precisando de jurados, advogados, testemunhas de defesa e testemunhas de acusação da avaliação brasileira. Então, nós vamos fazer um júri simulado. É uma brincadeira, tá, gente? Mas a turma tem essa missão de organizar o júri. E aí, se vocês puderem, quiserem participar, vai ser sorteado. Então, ninguém vai escolher se vai defender ou vai acusar a avaliação. É na hora que rola o sorteio, e aí você terá a missão de, junto com o seu time, isso é metodologia ativa online. Eu vou convidar alguns professores da escola onde eu estou trabalhando, é um público variado. E aí, se alguém aqui desejar, vai ser uma honra poder ajudar nisso. A Annelise sabe como é que é, depois ela escreve aí para vocês também. Eu quero agradecer, deixar aquele abraço e dizer que amanhã a gente está junto. Gente, sempre nunca preocupado com números. Nunca preocupado com números. Sabe por quê? Sócrates não estava preocupado com isso, Jesus Cristo não estava preocupado com isso, Platão. As pessoas que cresceram, elas começaram com pouco. Tá? Às vezes a multidão é até muito chata, né? Comportar no padrão. Então, estamos aqui. Amanhã temos o professor da Alto do Rio Grande do Sul. A programação amanhã é boa, né? Já viram? Né? Amanhã. E a Michele, ela vai falar sobre o estresse no meu lugar. Eu falaria no dia do Morales. Né? Como é que está aí, gente, a programação? Alguém tem perto? Deixa eu puxar aqui. Peraí que a minha dá para puxar aqui rapidinho. Peraí. Uma coisa que eu também quero comunicar, nós estamos montando um livro sobre avaliação educacional. Ele vai ser lançado em setembro. Então, se alguém é da área da avaliação, quer escrever um capítulo, não mais de 10 páginas, vão ser de 15 páginas o capítulo. Tá? Porque poderão ter gráficos, outras coisas assim. Então, quem desejar escrever, tá? Paulo, aqui pessoal. A programação de amanhã, isso. Que você solicitou, Tecnologia, Escolas e Famílias, professor Francisco Morales. A importância de escutar as crianças, professora Raquel Aguiar. Geração C, Comunicação entre Pais e Filhos na Era Digital, professor Paulo Henrique de Souza. Eu falaria disso amanhã, aí a Michele fica no meu lugar falando do estresse. Ah, tá. Tá? Okay. A geração C a gente fala outro dia, mas está no livro também. Isso. Gente, quero agradecer. Vocês podem avaliar Sandra, Fernanda, Priscila, Nelise. Que bom, que pena e que tal a avaliação. Vocês podem fazer escrevendo ou então abrindo a câmera, o microfone e falando. Que bom, que pena e que tal. Que bom, foi ótimo, que bom. Olha, Priscila, obrigado, Priscila. A Nelise, foi ótimo, que bom. Valeu, pessoal. É isso, então. Boa noite. Gratificante. A Sandra também está falando que foi bom. E é isso. Tudo é muito bom. Olha, foi gravado hoje, foi gravado ontem.
nós vamos disponibilizar isso no canal depois, o que as escolas podem aprender lá no YouTube. Tá? E aí, para voltar à reflexão, pensar, refletir, vai estar lá. Tá? E também para as alunas da pós-graduação que não puderam todos estar aqui. Tá? Então, o Zoom Obrigado a todos. Tá bom, gente? Obrigado para todo mundo aí. Aquele abraço. Foi um prazer. Né? Igualmente. Obrigada também. Para todos vocês. Obrigado, Sandra, Fernanda, Priscila e Annelise, por tudo. Isso. Paulo, Heróis da resistência. Isso aí. As mulheres vão dominar o mundo mesmo, não tem jeitão. Tem não. Um abraço. Obrigada, gente, pela participação, pela troca. Valeu. Obrigada por tudo. Valeu, Dante. Valeu, Paulo. Valeu. Priscila, obrigada pela presença. Obrigada, Sandra. Até mais. Isso. Valeu. Tchauzão. Tchau. Vou ficar por último, eu detesto eliminar os outros, gente. Só no Big Brother que tu rola. Comigo, não. Tchau. Tchau. Falou, Paulo. Falou, você vai ser jurado da chamar. Quando que é isso? Daqui a umas 2 semanas. Nós estamos organizando bem. Aí você escolhe o papel. Eu vou. Então tá bom, Paulo. Obrigado, viu? Pela oportunidade. Como sua esposa também que é psicóloga, é bom ter jurado assim que. Vou falar com ela. Vai analisar todo mundo. Não estou conseguindo sair, não, Paulo. Tira aí. Mesmo? Não estou conseguindo sair, não. Aperta o end aí. Ah, tá. Ou então o X lá em cima. É isso aí. Deus nos abençoe, né? Vamos embora. Amém. Falou, Dante. Então, falou, Paulo. Um abraço, viu? Posso desligar? Eu fico todo chateado. Pode, meu filho. Vambora. Tchau. Tchau.